O Gabriel Barbosa, o professor tá conseguindo encontrar no Gabriel Barbosa uma característica que... Não que a gente sabia que ele não tinha, né? Mas tá colocando isso um pouco mais aflorado agora no Cruzeiro, né? A gente achava que o Gabigol podia jogar só de 9, mas, cara, o Gabigol ele pode jogar em outras posições e é isso que o professor Leonardo Jardim tá provando, colocando ele ali praticamente como um segundo atacante, mas um organizador também e distribuidor de jogo. Impressionante o nível que tá apresentando o Gabriel Barbosa, ontem com 2 assistências e chegando à 13ª participação em gol na temporada. O Gabigol, CJ, que nem titular já tem 13 participações de gols no ano, e isso é um número muito bom, cara, um número muito bom se tratando de um time que ficou um tempo fora, não jogando, né? O Cruzeiro ficou 1 mês e meio praticamente nesse primeiro semestre não jogando, e o Cruzeiro com o Gabigol já com essas 13 participações de gol. Então, ontem eu até perguntava a você, vou expandir isso aqui pros nossos ouvintes, pro Grice e pro Mirandinha. Sim. Que há uma ansiedade muito mais da imprensa e do torcedor de ver o Gabigol, de ter o Gabigol como titular, e nós, nem torcedores, nem imprensa, nós estamos saboreando o que o Gabigol pode oferecer no conjunto, no elenco, pro Cruzeiro. Acho que estamos individualizando a lupa, a imagem de poder ver. Ai, o Gabigol, quando é que ele joga titular? Ai, o Gabigol, merece ser titular. Ai, o gol do Gabigol. E fica todo mundo. Quando vai sair o gol do Gabigol? Mano, cara, saboreie o que ele tá fazendo de forma coletiva pro time, sem reclamar, sem mimimi, sem ir pra imprensa, sem... Porra, ele tá jogando pro time. É uma expectativa mais de fora do que de dentro. Oh, a impressão muito mais, é essa. cara. A impressão que eu tenho é essa. A impressão é essa. É claro que ele vai ficar em alguns momentos ansioso pra marcar o dele, mas você tá vendo que ele tá gostando de dar assistência também, pô. Mas ontem ele gostou de sair não, hein? Cara, ontem... Porque ele tava bem, né? Não. Ele não gostou de sair não. Mas, cara, impressionante o primeiro... Mas natural, tá, CJ? Isso é normal, viu? O primeiro gol do Cruzeiro, gente, o primeiro gol do Cruzeiro é uma insistência do William pelo lado direito, errando alguns passes, ele ficando irritado. Aí, na sequência, ele recebe um passe, ele dá de primeira pro Caio Jorge, e o Caio Jorge faz o gol. Cara, esse nível de assistência, CJ, é raro de você ver no futebol hoje, cara. É muito raro esse passe de primeira ali na frente da área. É pouca gente que é capaz de fazer isso, e o Gabigol é. Incrível o nível de capacidade que o Gabigol tem. E olha, eu não sei não, viu? Daqui a pouco deixar o Gabigol no banco pode ser um grande problema. Tá vendo? Viu? Pode ser um grande problema, mas aí eu acho que é um problema bom que o professor Leonardo Jardim vai ter no futuro. Mas a gente tem que enaltecer aqui o grande primeiro tempo do Cruzeiro, CJ. Um 2-0 muito sólido, poderia ter sido muito mais. E aí no segundo tempo, obviamente também, né? O Vojvoda não ia ficar de braço cruzado, tentando ver o que podia fazer diante do Cruzeiro. Já fez logo 3 ali alterações, deixou o time um pouco mais criativo no setor ofensivo. Teve algumas oportunidades, mas a verdade é que o Cássio também só fez uma grande defesa durante todo o jogo, né? Um jogo absolutamente controlado pelo Cruzeiro, que já pega o elevador, tá na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. E apenas 2 pontos da liderança da competição. Impressionante, CJ. O que saborear desse jogo, Grice, individualmente e coletivamente? Ou seja, acho que foi um grande primeiro tempo do Cruzeiro. Acho que o jogo como um todo... Futebol é um jogo de 2 times se enfrentando, né? E o jogo como um todo foi muito impactado pelos 2 times o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso? O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom por conta do Cruzeiro e também por conta do Fortaleza. O Fortaleza fez pra mim os piores 45 minutos que eu vi no Campeonato Brasileiro até agora. O primeiro tempo do Fortaleza foi inaceitável. Inaceitável. Assim, terrível se defendendo, muito longe todo mundo, sem nenhuma pressão, sem conseguir trocar 3 passes seguidos. O Mancha, zagueiro desesperado. O primeiro tempo do Fortaleza foi constrangedor. E é claro, o Cruzeiro tem méritos nisso e o Cruzeiro se aproveitou bem disso. Cabide falou bem, o Cruzeiro fez 2, poderia ter feito 3, 4 no primeiro tempo, não teria sido nenhum absurdo se o Cruzeiro tivesse ido pro intervalo ganhando o jogo de 4-0. E no segundo tempo, a melhora do Fortaleza também foi muito condicionada por um Cruzeiro que baixou o ritmo, né? O Cruzeiro baixou as linhas, baixou o ritmo com o 2-0 e o Fortaleza melhorou muito por isso também. Evidentemente que tem mérito do Vojvoda nas mudanças, no intervalo, etc., mas acho que a melhora do Fortaleza também está muito ligada a um certo relaxamento do Cruzeiro com o 2-0. Eu confesso que até fiquei surpreso, porque assim, os primeiros minutos do Cruzeiro, os primeiros 15, 20 minutos que o Cruzeiro tava, todas as bolas que o Cruzeiro pegava, ele finalizava praticamente, né? O Fortaleza não conseguia impedir nenhum ataque do Cruzeiro, muito porque o Fortaleza estava tentando jogar. E aí o Cruzeiro roubava a bola e tinha muito espaço para correr, para jogar e para finalizar. E estava criando oportunidades em cima disso.
Quando o Fortaleza percebeu que não dava pra jogar, o Fortaleza baixou as linhas e aí o Cruzeiro passou a ter um pouco mais de dificuldade pra finalizar as jogadas, pra criar chances. O Fortaleza passou a se defender um pouco melhor. Não conseguia jogar ainda, mas conseguia se defender um pouco melhor. Ainda assim, o Cruzeiro, como estava ali circulando o tempo inteiro, acabou marcando os 2 gols no primeiro tempo, no momento em que ele já não era... não vou dizer tão superior, mas que ele já não tinha tanta facilidade para gerar volume, para gerar finalização dentro do campo. Quando veio o segundo tempo e o Fortaleza abriu um pouco mais o seu time, passou a tentar jogar de novo, eu até achei que o jogo ia ficar mais fácil para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro não conseguiu contra-atacar muito no segundo tempo, né? Teve um pouco de dificuldade para ligar esses contra-ataques, se defendeu muito bem. O Cássio fez uma defesa no jogo, uma bola de cabeça já ali na reta final, mas não conseguiu contra-atacar tanto. Mas enfim, uma grande vitória do Cruzeiro, mais um jogo muito bom fora de casa, né? Chama muito a atenção. O Cruzeiro goleou o Sport lá na Ilha do Retiro e poderia ter goleado o Fortaleza ontem no Castelão. E é um time que vem encontrando equilíbrio, que vem jogando cada vez melhor e que vai se colocando como um postulante de fato aí no campeonato pela regularidade, pelo calendário e pelo que vem desempenhando dentro de campo. E dito isso, o Gabriel Barbosa tem que ser titular do time do Cruzeiro. Não é mais justo que ele seja reserva no time do Cruzeiro. No lugar de quem? Do Matheus Pereira. O Matheus Pereira vai ter que arrumar outro lugar pra jogar. Joga porque o Matheus Pereira também, Gris, vamos ser sinceros, pra mim não tá mal. Não tá mal, não tá mal, mas é porque assim, vamos lá. Pra jogar nessa posição que eles estão disputando hoje, eles disputam uma posição hoje no time do Cruzeiro, certo? E pra jogar nessa função, qual que é a ideia do Jardim pra esses caras? Não se desgastar tanto sem a bola e ficar mais perto do gol para ser decisivo, certo? É a ideia dos 2 atacantes. O Gabigol está sendo muito mais decisivo do que o Matheus Pereira. Ele está entregando assistência e gol em todos os jogos que ele participa. O Matheus Pereira não. O Matheus Pereira tem um número baixíssimo esse ano de gols e assistências. Mas melhorou bastante agora. Melhorou, na verdade, porque teve um jogo que ele fez 2 gols e uma assistência. Contra o Sport. E pra ser justo, o Gabigol jogou contra o Vila Nova, tá? Que é um time de um enfrentamento muito mais baixo do que, por exemplo, o Fortaleza. Mas tô dizendo que assim, se a gente for pegar quem tá decidindo mais os jogos, o Gabigol está decidindo mais do que o Matheus Pereira. Então, assim, eu acho que hoje, na disputa entre os dois, o Gabigol está entregando mais do que a função pede. Não quer dizer que o Matheus Pereira é descartável, que ele está jogando mal, nem nada disso. Eu até acho que o Jardim pode continuar tentando insistir um pouco, aproveitar o bom momento do time, para insistir um pouco mais em jogar os 3 juntos. O Matheus Pereira com o Gabigol com o Caio Jorge. Eu não faria, não. Eu também não faria. Eu também não faria, não. Eu também não faria agora. Isso. Também não faria isso agora. Só acho que, assim, pode ele tentar buscar um lugar pro Matheus em outro lugar no time, em outra função. Tá vendo? Aí, ó, isso que eu quis dizer. Eu não faria. É mais assim, de imprensa, de torcedor. O Gabigol titular. A figura do Gabigol, gente, atrai curtidas, likes, dislikes. É grande. O Gabigol é um jogador grande. Eu entendo se o Léo Jardim não quiser fazer a mudança, quiser manter dois, como tá e continuar revezando bem os dois como tá revezando. Eu só acho que hoje, olhando pro que estão entregando, se tiver que jogar só um dos dois, pra mim tem que ser o Gabigol e não o Matheus Pereira. Participa aí.